Existem momentos da história em que Deus intervém de maneira tão extraordinária que o natural precisa se curvar ao sobrenatural. A Bíblia registra muitos milagres, mares se abrindo, coxos se levantando, mortos ressuscitando, paralíticos andando, mas através desse guerreiro que eu vou te falar hoje, acontece algo muito incrível. Ele toca na estrutura do universo. Imagine só, talvez você não saiba o segredo, que através desse guerreiro que eu vou falar agora, que eu sei que vai tocar muito a sua vida, debaixo de tantas lutas, debaixo de tantas batalhas. Aqui está um homem guerreiro, que se levanta em meio a uma batalha, a uma guerra acirrada. O que acontece com ele? Ele declara a voz dele em público. Ele não fala no oculto, ele não fala no secreto. Ele resplandece a autoridade. E ele fala, estou falando de Josué. Josué declara no meio de uma batalha, de uma guerra acirrada, contra 5 reis amorreus. E ele declara ali dizendo: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aigilon. E a Bíblia responde: e o sol se deteve. Isso aqui não é apenas um milagre. Isso aqui, quando a gente alinha, aqui não é um milagre. Isso aqui é uma autoridade espiritual levantada na vida de um guerreiro que está alinhada com o propósito e com a vontade de Deus. E todo o universo ele começa a se mover através dessa história. Vamos lá? Isso está em Josué, no capítulo 10, a partir do versículo 12. Agora eu quero te falar do contexto histórico e espiritual desta guerra. Bom, aqui havia 5 reis amorreus, pelas quais se levantam contra Gibeão. Bom, Gibeão, ele tinha feito aliança com o reino de Israel, ou seja, com o povo de Israel. Toda vez que alguém faz aliança espiritual, as trevas se movem. Eu vou te dar alguns detalhes aqui a respeito dessa fé impossível de Josué. Aqui Gibeão tinha feito uma aliança com Josué, com o povo de Israel. E 5 reis amorreus se levantam contra o avanço dessa aliança. Então o que acontece? Quando o inimigo ele percebe que existem alianças espirituais sendo estabelecidas no mundo espiritual, quando o inimigo ele percebe que você está alinhado com Deus e há uma aliança espiritual, sabe o que é que ele faz? Ele tenta atrapalhar, ele tenta impedir o avanço. Sabe por quê? Porque ele tenta se levantar para que verdadeiramente crie uma barreira do avanço do propósito de Deus ser estabelecido na terra. Porque quando eles viram, que estava ali Gibeão feito aliança, o que é que os inimigos fizeram? Eles se uniram. No versículo 6 diz que os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. É extraordinário o que eu estou te falando aqui. É algo que, se você for olhar para a Bíblia, isso aqui não foi apenas um ataque militar. Isso aqui havia uma conspiração espiritual. Fica atento, guerreiro. Fica atento, guerreira, porque você vai ter aqui uma resposta para a tua vida. Você está no meio de uma batalha. E eu vou lhe dizer qual é o comportamento de um verdadeiro guerreiro, de um comportamento de uma verdadeira guerreira. Então fica atento nessa palavra de Deus, que aqui tem mais uma instrução para você. Então vamos lá. O ataque contra Gibeão, que era 5 reis amorreus, não era apenas um ataque militar. Era uma tentativa de impedir o avanço da conquista ao quê? Da terra prometida. Deus tinha feito uma promessa. O que é que está em evidência? O avanço da promessa. E toda vez que o inimigo percebe que
haverá um avanço na promessa de Deus na vida do teu povo, ele tenta estar adiante. Ele tenta impedir, ele tenta atrapalhar, ele faz até aliança entre eles para aumentar o poder e o número, para nós não podermos resistirmos. Só que a Bíblia diz algo impressionante aqui. Sabe o que é que acontece? Josué, ele recebe o chamado da batalha. Olha o que acontece aqui, versículo 9. No versículo Josué, capítulo 10, versículo 9. Olha o que ele diz aqui. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Quando Josué ele foi convocado para a batalha, a Bíblia diz aqui que aconteceu algo incrível. Ele se predispôs, ele agiu. Josué subiu, versículo 7. Então Josué subiu de Gilgal, e ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Josué subiu, quando ele recebeu o comando, a Bíblia diz que ele subiu à noite. À noite eles subiram. Eles marcharam a noite inteira. A Bíblia está dizendo aqui, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Imagine, quantos cristãos hoje investem a madrugada inteira de oração? Muito raro, muito raro. Muito raro ver cristãos batalhando no espírito, no mundo espiritual, a noite inteira. Aqui está Josué, fisicamente, com autoridade espiritual, vivendo o chamado que ele tinha, e ele foi. Quando ele recebeu o comando, Josué, aparece aí, Josué. Sabe por quê? Porque todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Ele, é o que, Gibeão? Me aguarde, estou saindo agora, eu estou indo para aí, vou subir, estou subindo. Que hora era? À noite, passou a noite inteira marchando. Observe que algo profundo. O milagre do sol, quando você vai aqui no versículo 12, que o sol se deteve, versículo 13, e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol parou, a lua pararam. Eu queria que você observasse aqui que tem algo profundo nesse texto. O sol não parou, a guerra não começou, a batalha não começou quando o sol parou. A batalha de verdade começou aonde? Na disposição, quando ele tomou uma atitude. No versículo 7, então subiu Josué de Gilgal. Aí começou a luta de Josué. Não foi lá no campo de batalha. Quando você se dispõe a fazer o que Deus tem te chamado, sua luta começou. Não é no confronto. Às vezes nós achamos que é no confronto, nas batalhas, mas quando você fala, hoje eu vou para a madrugada orar, hoje eu vou subir ao monte para orar, hoje eu vou fazer uma consagração a Deus para orar. Começou, a sua luta começou a partir daquela hora. Não é no momento que você dobra o seu joelho, não é no momento que você entra no campo de batalha, não. Quando você vai para a guerra, não é. É quando você decide. Quando começou ali, foi quando verdadeiramente começou os milagres e a intervenção de Deus naquele lugar. Vamos lá. Eu quero dizer agora algumas coisas. Qual foi a primeira intervenção sobrenatural? Quando começa a batalha aqui, Deus já entra na guerra. Então o que é que acontece? A Bíblia diz no versículo 11, sucedeu o quê? Fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Quando Josué parte para a batalha, que era propósito de Deus, Deus entra também na guerra. Deus entrou na guerra. Mas o que aconteceu? Mais inimigos, quando você completa o texto no versículo 11, mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Quando Deus entrou na guerra junto com Josué,
A Bíblia diz que Deus matou mais com chuva de pedra do que o exército de Israel com a espada. Às vezes nós achamos que Deus não está com a gente porque é invisível. E quando nós decidimos cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, com o plano de Deus, a gente parte para poder fazer aquilo que foi nos designado. Deus vai fazer mais do que você está fazendo. Aqui é uma intervenção sobrenatural de Deus quando deu chuva de pedras. A Bíblia diz que morreu mais pessoas na chuva de pedra do que o exército de Josué matando em espada. Então, o que é que eu quero lhe dizer? Um dos detalhes que eu estou lhe dizendo. Isso aqui é um princípio espiritual tremendo e poderoso para nós que somos guerreiros. Para você que é uma guerreira e um guerreiro do Senhor. Quando você entra na batalha de Deus, sabe o que é que acontece? Deus entra na sua batalha. Quando você está alinhado ao propósito de Deus, Ele já está nessa batalha. Então você não luta sozinho. Então você precisa perceber, a guerra não era apenas de Israel. A guerra era de Deus. Olha que coisa incrível. Era o próprio Deus que estava naquela batalha. Josué só estava cumprindo o seu chamado. Mas o propósito era de Deus. A vontade era Deus realizando ali. Ele só precisava de que alguém se predispôsse a estar naquela batalha. E Josué foi. Então, quando Gibeão chama, ali era Deus convocando o exército de Josué para a batalha. Não era Gibeão, era Deus. Por quê? Porque Gibeão tinha feito aliança com Israel para poder tomar todo o território, toda a terra prometida, toda a terra de Canaã. Agora vamos lá. Vai pegando alguns detalhes aí. Vai pegando aí porque Deus está falando com você poderosamente, eu tenho certeza. Agora eu quero te falar sobre o discernimento espiritual de Josué. Como que aquele homem, aquele guerreiro, ele conseguiu ter esse discernimento? Como é que pode passar na cabeça daquele homem parar um sol? Se nunca existiu esse relato bíblico, nunca aconteceu nada parecido, como é que esse cara... Como é que eu pensei, hoje de manhã, eu estava estudando a Bíblia, passei a manhã inteira com essa passagem e eu nem consegui relaxar durante o dia, porque fiquei pensando, como foi que Josué teve a ideia de parar sol, moço? Como é que Josué, quando a gente, por exemplo, a gente vai falar assim, ó, eu ordeno em nome de Jesus que esse demônio vai ser expulso. Porque você já viu que a Bíblia teve esse relato. Eu creio que o mar pode se abrir, porque você já viu, né? Eu creio que o paralítico pode andar, porque você já ouviu. Agora, sol parar, nunca teve essa história de o sol parar. Porque os outros relatos, quando você vai na Bíblia, no Antigo Testamento, quem dá a iniciativa é Deus. Aqui é o contrário. Aqui quem dá as direções é Josué. É muito diferente esse texto de qualquer outra passagem da Bíblia. Eu fiquei chocado e maravilhado com essa história, porque antes você espera o agir de Deus. Aqui foi Josué. Josué abriu um portal sobrenatural. É impactante. A gente para aqui e diz assim, meu Deus, olha a fé deste homem, olha a fé deste guerreiro. Um homem alinhado com o propósito de Deus, um homem mergulhado na vontade de Deus. E ele sabia qual era o objetivo. E o que ele estava atentando era honrar um propósito, honrar aquela missão. Então ele poderia fazer qualquer coisa. Não tinha limite para Josué. Não tinha. Ele tinha que findar aquele negócio. Olha, é impressionante. Vamos lá. Josué, aqui ele percebe algo. Aqui nesse texto. Eu queria que você viesse comigo nesse raciocínio para poder a gente entender o discernimento de Josué. Isso, a minha esposa está aqui do lado, está acompanhando, ouvindo essa mensagem que eu disse para ela na gravação. Eu falei, olha, escuta essa mensagem que é tremendo, né? Então aqui acontece algo tremendo aqui. A batalha ainda não terminou. A batalha está ecoando. Está tendo um panavoeiro. Só que
Josué percebeu uma coisa. Já estava para terminar o dia. E o inimigo poderia fugir. Olha o discernimento de Josué. Estava para já o sol se pôr. E o inimigo poderia fugir. Olha o discernimento de um guerreiro. O sol está se pondo e o inimigo poderia ir embora. Se a noite chegar, olha o discernimento de Josué. Se a noite chegar, essa vitória vai ficar incompleta. E essa vitória ficando incompleta, os inimigos iam se refortalecer na noite, poderia juntar mais aliados, ia se fortalecer para poder voltar e destruir o povo de Israel. Esse foi o discernimento de Josué. Isso é uma mentalidade de um verdadeiro guerreiro. Ele tem a visão, ele tem que ter um foco. Aqui Josué ele não pede proteção, Josué não está pedindo para abrir portas para fugir. Josué aqui não pede descanso. Ai meu Deus, me dá descanso, de jeito nenhum. Aqui Josué faz algo inacreditável. Josué pede mais tempo para guerrear. Irmão, isso é impacto. Não sei se você sente esse impacto, né? Josué tá aqui provocando o impossível. Josué está na limitação de um ser humano. Não tem como. Ele diz, não, eu preciso de mais tempo. Eu preciso de tempo. Eu tenho que acabar com esses inimigos hoje. É hoje, não é para amanhã não. Eu tenho que finalizar essa luta hoje. E como o sol está se pondo, não tem como guerrear, ele tem que fazer alguma coisa. Esse negócio agora não pode continuar. Aqui revela algo profundo, né? Algo muito profundo. Muitos querem, talvez seja você, muitos querem que Deus mude logo essa história. Muitos querem que você saia logo dessa batalha, que acabe logo esse problema que você está vivendo. Muitos querem que de verdade isso passe e você viva logo do outro lado. Muitos. Mas um verdadeiro guerreiro, ele não pede para tirar a batalha. Ele pede para ir até o final e terminar ela. Tem que finalizar o propósito. Tem que finalizar aquilo que Deus chamou a sua vida. Foi assim com Josué. Então o que é que acontece? Versículo 12. Sol detente em Gibeão. Aqui Josué, ele declara publicamente diante de todo o povo de Israel essa oração. Essa oração não foi feita em secreto. Essa oração, ele não teve que parar a luta e voltar para orar. Não. Ele fez em público. E o que é que ele acontece? Aqui se revela algo espiritual muito poderoso. O que é que acontece? Josué sabia que aquela guerra ela estava alinhada com o propósito de Deus. Josué sabia disso. Josué sabia o que estava fazendo. Josué sabia qual era a sua missão. Josué sabia o que era para ser feito. E quando a gente sabe quando é para ser feito, a gente não pede para sair dela. A gente pede para finalizar ela. Josué sabia disso. Então, ele ora com ousadia. Por que ele ora com ousadia? Porque a mente dele, o coração de Josué estava alinhada ao propósito de Deus. E quando ele ora com ousadia, alinhado ao propósito de Deus, o versículo 13 diz assim: e o sol se deteve e a lua parou. Teologicamente, isso significa que o tempo foi estendido. Houve mais tempo com o sol no universo. Deus atendeu a oração com ousadia de Josué. Deus interferiu na ordem cósmica, no universo, no celeste, né? Mas qual o propósito? Para garantir a vitória do seu povo. Era o propósito de Deus. Era o propósito de Deus. No versículo 14, tem algo aqui incrível.
A Bíblia diz: nunca houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois. Por quê? Aqui não foi só um milagre. Não foi. Eu, quando olho para esse texto, eu olho aqui e vejo que isso aqui não foi um milagre. Isso aqui foi a resposta de um guerreiro ousado que anda alinhado com o propósito de Deus. O que ele fala, o céu responde, corresponde, assina embaixo. Aqui é algo incrível, incrível. Isso aqui revela um mistério espiritual profundo para a minha vida. Se para você também, comenta aí, bote aí nos comentários. Que revelação, que revelação. Deus, ele escolheu agir através da fé de um guerreiro. Se você é um guerreiro, é uma guerreira de verdade, está no campo de batalha, está alinhada com o propósito de Deus, ora com ousadia para o universo se manifestar ao seu favor. Ora, eu quero te revelar aqui três revelações espirituais nesse texto. Tem três coisas que eu fiquei encantado nesse texto. O primeiro delas é que Deus confia, missões ou estratégias a guerreiros maduros. Deus confia. Deus entrega nas mãos de guerreiros maduros coisas grandes, batalhas estratégicas maiores em guerreiros maduros. Josué não era um iniciante. Josué não era um recruta. Josué não era um aspirante. Josué, ele havia passado pelo deserto. Ele foi treinado com Moisés. Ele foi formado espiritualmente. Ele teve formação espiritual quando ele foi treinado com Moisés. E ele passou ali os 40 anos no deserto com Moisés. Milagres extraordinários, eles são confiados a pessoas espiritualmente preparadas. Se você quer viver milagres extraordinários, coisas maiores, é necessário você ter maturidade espiritual. É necessário você ser forjado de verdade. Nessa batalha, nessa luta, permita-se ser forjado o seu caráter, permita-se entender a autoridade, e receber a autoridade e exercer a autoridade espiritual. Permita-se encontrar-se com o propósito de Deus e andar alinhado. Por isso que é o treinamento CAP. É caráter, autoridade e propósito. Isso aconteceu com Josué. Josué não era iniciante. Nesse momento aqui de Josué 10, ele já tinha passado por muitas escolas, a escola do deserto. Ele já tinha sido experimentado com tantas coisas, com tantas manifestações divinas. Ele passou o relatório de 10 pessoas, de líderes que eram covardes, e ele, juntamente com Caleb, ele tinha relatório pelo poder da fé. Josué viu grandes manifestações da idolatria do povo de Israel no deserto, acompanhou a murmuração, acompanhou a rebelião, a rebeldia do povo de Israel. Josué, ele tinha maturidade espiritual para orar daquela forma. Às vezes você pode querer agora se levantar e orar de uma forma para mexer o universo, mas eu te pergunto, Josué não foi qualquer um. Josué foi um cara experimentado. Josué passou de verdade para uma transição grandiosa. A segunda revelação espiritual é: o céu responde à ousadia espiritual. O céu responde. Isso revela um princípio espiritual. Nunca havia tido uma experiência na Bíblia como essa. Deus não se limita somente no que já aconteceu. Não, Deus não se limita com o que já aconteceu. Ele pode fazer algo na sua vida que nunca foi relatado na Bíblia. Há alguma coisa que pode acontecer na sua história, aonde ninguém contou, aonde você pode contar.
através da sua história, da sua vida. A fé de um guerreiro, ele rompe limites da história. Não tem limite. Ah, mas isso não pode acontecer. Peça discernimento espiritual. Peça a Deus a estratégia de como você tem que lidar nessa batalha que você está envolvido hoje. Porque isso vai fazer a diferença. A terceira e última revelação, para a gente finalizar este vídeo, é Deus pode estender o tempo para cumprir o propósito dele. Deus pode fazer com que você lute mais tempo para cumprir o plano que Deus tem. Talvez você quer parar um propósito, uma batalha, uma luta, mas nessa luta Deus pode estender para que você cumpra um propósito maior na sua vida. Então, foi o que aconteceu com Josué. Deus ouviu a oração e estendeu o dia para se cumprir o propósito. Isso revela que quando alguém está completamente comprometido com o propósito de Deus, o próprio tempo pode ser organizado. Próprio tempo. Não tem limite. Não tem limite para quando a fé de um guerreiro ele é usado, ele desafia impossíveis. Muitos cristãos podem estar vivendo e pedindo a Deus que quer que tire dessa batalha, quer acabar essa luta, quer evitar confrontos, quer ter uma vida mais fácil, mas o reino de Deus, ele avança de verdade através de guerreiros espirituais, através de guerreiras espirituais, homens e mulheres que dizem assim: Senhor, não me tire a batalha, mas me dê força, me dê estratégia, me dê sabedoria para poder vencer os meus inimigos. Esse é um dos segredos que eu deixo aqui para você. E eu quero dizer uma coisa: se isso tem falado ao seu coração, se isso tem mexido no seu espírito e tem te tocado para ver de uma visão maior ou melhor, é porque você foi convocado como guerreiro e guerreira. Então preste atenção. Começou um novo agir de Deus na sua vida. Eu creio que essa palavra foi forte no seu coração e não deixe de compartilhar. Está aqui, não é inscrito, se inscreva, porque aqui a chapa é quente. Aqui é formação, aqui é processo, aqui é antes do trono a arena. Aqui você vai ser forjado para algo muito maior pela qual você nunca viveu. Que Jesus Cristo te abençoe.